Tudo bom, gente? Tudo bom com vocês? Hoje vai ter convidada bem especial. Mais um capítulo, capítulo 22. Do livro Mestre de Amor, de Joana de Ângeles. Ela já chegou aí. Deixa eu fixar o comentário rapidinho aqui. João Carlos, boa noite, querido. Pronto, vou ficar com isso. Vou dar aviãozinho aqui. Angélica, seja bem-vinda. Vou chamar ela agora. Chamei, vamos esperar a querida Martiele. Olha ela aí. Tudo bom? Bem? Tudo ótimo. Boa noite. Boa noite. Tá toda rosinha, cheia de filtro. É. Tem que ser assim. E aí, como é que você está aí? Como é que foi o dia aí? O dia foi puxado por causa do trabalho, mas tá bom, agora eu tô tranquila. Faz parte. A Luísa chegou parte. aí. Já fixei o comentário já. Boas noites para quem tá chegando. Boa noite. Quem chegou foi João Carlos, Aloísio e Angélica. Ela estava agora na live de Marcos, da Vibração da Ave Maria. João Carlos. Se apresente, querida, para quem não conhece você aí. Acho que a Angélica não conhece. Conhece, assim, pouco tempo, né? Isso. Então, sou Martiele, moro em Minas Gerais, interior de Minas. E recentemente eu comecei a participar de lives e recentemente também comecei a fazer lives nos domingos, por enquanto, nos domingos às 9 horas, nesse perfil aqui. E eu trabalho aqui na Casa Espírita da minha cidade, assim, trabalhar mesmo, deve ter mais ou menos um ano, mas eu frequento lá, um ano não, tem mais um pouquinho de um ano. Eu frequento lá desde 2017. Então tem pouco tempo que eu estou no caminho, mas a vontade é muito grande, então a gente já começa, já chega chegando, né? É o que importa, né? O primeiro passo. É o que importa. Isso. Olha, João Carlos está dizendo aqui que não conhece você, não. Está cheio de graça Não. aí. Não conhece. Jardel entrou, seja bem-vindo. Vamos lá. Hoje o capítulo se chama Fenômeno e Doutrina. Capítulo 22, que é um capítulo bem interessante. Uhum. Quer começar a ler? Que é trechinho em trechinho, a gente para. Quiser falar um ou dois trechinhos ou você fica à vontade para dar uma paradinha e falar alguma coisa. Se quiser fazer uma prece agora no início ou no final, o que você acha melhor? No final, né? Pode ser? Tá bom. Tá bom. Quer começar ou eu começo aqui? Pode começar, você que sabe. Não, a live é do... Vamos lá. Convidado. Oxê. Quando eu tô aqui, sozinha não, quando eu estou com a espiritualidade aqui, né, só, aí eu tranquila aqui. Agora quando vem, aí meu filho, já não é comigo. Fenômeno e Doutrina, no capítulo 22. Desse livro aqui, quem não conhece, a capinha aqui, que não é meu, isso aqui é da minha mãe, que eu sempre pego emprestado. Vamos lá. De amor. Procura o Cristo vivo em qualquer escola de fé onde te encontres. O essencial não é a adoção da crença pelas vantagens aparentes que ela oferece. É imprescindível estar ciente, por experiência pessoal, dos objetivos que a vitalizam. Aqui fala ele pede pra gente procurar o Cristo em qualquer religião, em qualquer crença, né? E ele fala que prioriza muito não buscar aquela coisa superficial que todo mundo diz, né? Acho que é a essência mesmo do objetivo da religião, que é unir. Mas, infelizmente, hoje as religiões, elas
acham que uma é diferente da outra, que a sua religião é a única verdade, não é? E Uhum. às vezes elas não praticam o realmente objetivo, né, da religião ali, que é unir, mas elas separam. Ela diz que as pessoas dizem que aquela ali é verdade, é a única e a outra está errada, não é? Geralmente é assim. A preocupação é mais com a religião no sentido de frequentar o lugar, né? No sentido de mostrar que está indo para aquele lugar toda semana, tal horário, ou duas, três vezes por semana, tal horário, e esquece da essência. Por que está indo ali? E a questão também de aceitar tudo que fala ali, vai botando para a cabeça, vai aceitando, não questiona nada, não compartilha nada. Não é? Continue, pode continuar. Entendeu até A onde? crença, eu parei, que a vitalizam, aí como é, aí continua a crença. A crença nos moldes tradicionais é rotulagem de fé. A ciência, pela participação ativa dos postulados, é com a fé. Vou ler mais esse aqui para inteirar aqui. Por isso é necessário demandar o fulcro do pensamento acolhedor da crença para certificar-se da sua legitimidade. No caso, assim, a ciência precisa ser explorada, não ficar só aceitando as coisas, né, e levando as coisas para um lado sobrenatural, né? Qualquer religião que a gente, eu não sei, não frequentei um monte de religião, mas pelo que a gente vê falar, toda religião leva para o lado místico as coisas e não explica o que aconteceu. É aquela questão a gente, é importante a gente saber de todas as religiões, conhecer, porque às vezes a gente fala algo sem saber, né, pela mente por ignorância, de conhecimento, e às vezes até critica, às vezes nem sabe o que está acontecendo, ou que realmente aquela religião prega, né? É o mesmo Deus, é o mesmo Jesus, mas assim, por falta de certos conhecimentos, aquela pessoa acaba distorcendo a realidade ali do que a outra acredita e vive, né? Isso. Eu estou achando essa luz. Vocês estão me vendo bem, gente? Estou achando essa luz muito Tá bom. tranquila, né? Eu tô muito branca. Faz parte. Tem dia que eu fico muito branca também, mas Que a luz aqui, ele é assim. Aí se eu tirar isso aqui, aí eu fico meio escura, tá vendo? Ah, tá. Ajuda. Vamos lá. O crente, terminasse. Ah, tá. O crente é apenas um observador inoperante. O ciente é um realizador ativo. Ele diz aqui que há dois tipos de personalidade, assim, de atitude. É aquela pessoa, é o crente, é aquela pessoa que ela só observa, é aquela pessoa que, eu tenho que ir para a igreja, tudo. Claro que a gente tem que ir para a igreja é importante, mas ele só visa a questão de ir. Ele não prioriza a essência, a prática do evangelho. Às vezes ele vai lá por motivos fúteis, não é nem o objetivo realmente de ir, ele só vai por ir mesmo. E aqui fala, o ciente é um realizador ativo. Às vezes nem se preocupa muito se está chovendo, se não está. O dia que ele tiver, que ele tem que fazer o objetivo dele, a essência que ele sente ali, ele vai, de qualquer forma, em ajuda. E vai realmente com o objetivo ali, independentemente de religião, de igreja. Se for realmente para fazer uma boa ação, para fazer uma campanha do quilo, ou então uma quaresma, né, que é o período, qualquer coisa de católico, evangélico, qualquer tipo de ajuda, ele vai ajudar, né? eu lembrei de uma coisa aqui, até para a vida pessoal. Cuidado, pessoal. Você sabe que tem um lugar, um determinado lugar que você sabe que tem muita cobra ali. Você tem que ir lá. Aí o que você pensa? Já me falaram isso, por isso que eu lembrei. Eu tenho muita fé em Deus, eu vou. Gente, ter fé em Deus não é isso. Porque você sabe que o lugar é perigoso, mas você vai com a cara e com a coragem. Não é assim que funciona, né? Então você tem que ver o lado físico da coisa, o lado científico da coisa. Bom senso, E né? ter as atitudes. Tem um bom senso, tem atitude. Você tem a atitude de não ir ou de, né, tentar ir para outro lugar, ou não, realmente não tem como ir e pronto. Tem que levar o lado físico também. Bem-vinda a Carol aí, que entrou aí, galera. Abrace Deus, seja bem-vindo. Teixeira, cadê Giovana? Isso mesmo. Giovana, minha irmã. Giovana.
vez em quando ela aparece. Continue, querida, aí a Vamos lá. leitura. Eu parei, o primeiro produz para fora. Eu parei aí. Isso. O primeiro produz para fora. Guarda a compostura da face. Liga-se às fórmulas, entusiasma-se com as exposições, colabora com migalhas, presta satisfações e agrada. O segundo realiza por dentro. Dispensa aparências, desdenha as rotinas, não valoriza hierarquias e raramente agrada. Vive. É o que a gente falou aqui. Quem é crente, né, nesse sentido no sentido da palavra mesmo, ele simplesmente tem a teoria de que, né, que é assim, eu acredito nisso, é assim, eu vou lá, eu vou fazer minha parte, vou frequentar, tal, mas não tem muita atitude, não se preocupa com o interno. Já o ciente, não. O ciente sabe por que está acontecendo, sabe o que ele está fazendo ali. Se ele não pode, ele sabe por quê, ele sabe das prioridades e sabe viver para ele, sem preocupar com o externo, mostrar para os outros. Tem um ponto importante aqui que vale ressaltar, falar aqui, raramente agrada. Eu acho que, assim, tem momentos que a gente tem que escutar, né? Escutar as pessoas, às vezes o que elas pensam, filtrar. Mas, às vezes, a gente vive para agradar todo mundo, porque ninguém aqui veio para agradar ou ser agradado. A gente vai fazer a parte da gente. Se alguém não gosta da gente ou não, aí o problema é dela. Porque se a gente viver desse jeito, dessa forma, a gente nunca vai conseguir estar em paz. Porque a gente vai ser da forma que o outro quer, não é a gente. A gente não vai conseguir ter aquele autoconhecimento, aquela vontade de seguir em frente, de viver só por conta das outras pessoas, o que elas querem que a gente faça. Isso aí é ruim. Você adoece sua cabeça, sua mente, sua alma, e você não progride, fica ali fazendo o que os outros estão falando, ali que tem que fazer, você tem que falar isso, tem que fazer isso, enfim. Tentando agradar as outras pessoas, esquece de si, né? Tem um ponto também que você às vezes tem que escutar, porque às vezes também está fazendo besteira, às vezes a gente faz besteira, às vezes tem que escutar, mas aquela questão do... aquilo, né? Não está fazendo sentido nenhum, ó. Deus abençoe. Vá-se embora. Deixa quieto. Verdade, com certeza. No primeiro empecilho, o crente queixa-se e foge, enquanto o ciente luta e sofre. O crente vence o mundo porque a ele pertence. O ciente perde no mundo porque vence as convenções da superfície humana. Eu acho que essa primeira parte aqui ele fala, no primeiro empecilho, o crente queixa-se e foge. Quer dizer que na hora da prática, ele só diz uma coisa, na hora de fazer, de acreditar, de sentir a fé, ele não faz, ele foge, né? Ele não enfrenta. E o ciente, ele luta e sofre. Ele fala aqui do sofrimento, mas esse sofrimento aqui, ele está dizendo que é necessário. Mas mesmo apesar do sofrimento que ele esteja passando, ele está lutando, ele está seguindo. Ele não está fugindo, ele está enfrentando, né? Isso. E quem enfrenta, geralmente, sente a dor do que está enfrentando. Vai sentir a dor, mas essa dor é necessária, né? É necessário. Isso aqui, o primeiro é porque a gente tem medo de sofrer, de sentir a dor, né? Ninguém quer, né? Mas às vezes tem que falar. Mas é necessário, realmente. E a gente sempre vê no final da dor, no final desse problema, que há um porquê, a gente só entende lá na frente. Foi por conta disso, e você se sente bem melhor e bem mais forte. Não é? A gente analisa ali o que aconteceu. Isso. Até porque passa, né? Tudo passa. A gente tem que colocar na cabeça e praticar. Passa, mas não... Passa, vai passar. A gente sabe na teoria, né? Aí aqui é a parte de baixo. O crente vence no mundo porque a ele pertence. Eu acho que eu entendi de uma ótica seguinte. Eu acho que para ele o mundo eu acho que ele acredita que ele não vai fazer esforço nenhum. Acho que é esse o ponto. Ele não precisa fazer esforço nenhum para ser perfeito, não. Para ele ser melhor a cada dia. Eu acho que para ele não precisa. Eu acho que para ele só precisa ir na igreja ou então fazer alguma coisa assim. Aí ele vai. Mas é preciso que, aqui embaixo fala, ele tem ciência de que o mundo
não é? Tem problemas, tem dores, mas mesmo assim, apesar dele cair, apesar dele enfrentar tudo ali, ele continua. Porque vence as convenções da superfície humana, ou seja, ele tem ciência disso tudo, de que vai encontrar no meio do caminho sofrimento, crítica, gente que vai querer que ele desista, ele sabe disso, mas mesmo assim ele segue, né? Uhum. Ele tem ali um propósito, né? Um propósito maior. E ele sabe que todo dia ali é um esforçozinho, ele sabe que não é de um dia para o outro que vai andar, né? Vai dormir uma pessoa, acordar outra, né? Não tem jeito. Não tem como não, né? Desencarna do mesmo jeito, imagina acordando, né? Enfim. Continue, né? Querida, aí, continue aí. Quer falar mais alguma coisa? Parou. Fale, mas pode falar mais. Você tá falando, tá muito... Tá falando pouco? Porque você tá falando bem. Não, pode falar, fica à vontade, viu? Tá. Vai estender um pouquinho a live aqui, porque só tem o quê? Cadê? Só 23 minutos agora, podem falar, se quiser. Tem pouco tempo. Nós ainda atrasamos um pouquinho. Você parou aonde? Eu perdi. Superfície humana? Um faz-se triunfador. Um faz-se triunfador, recebendo honrarias e destaque social. As homenagens vestem-no com os ouropéis da falsa superioridade e dão-lhe a embalagem da satisfação. O outro parece vencido. Desinteressa-se das coisas vãs, vencendo-se, libertando-se. Ninguém lhe descobre o valor. No entanto, é nele que cantam as vozes da mensagem cristã, chamando-lhe a alma ansiosa e leal. Aqui, assim, está bem claro, né, que muitas pessoas dão importância para a vivência aqui, material, os títulos, as carreiras profissionais, de repente uns prêmios, reconhecimento. E aquela pessoa, às vezes, ali, apagadinha, vivendo no canto dela, ela está evoluindo, trabalhando, se esforçando muito mais naquela humildade, né, no cantinho dela, ali, brilhando só para o meio dela. Ela está fazendo, digamos assim, mais do que os que aparecem muito. Não generalizando. Tem gente que aparece muito e que faz também, e vice-versa. Mas aqui é só um apanhado, né? Só um exemplo. E é uma mensagem muito interessante que eu li aqui, ele fala, o outro parece vencido. Parece, né? Desinteressa-se das coisas vãs. Vencendo-se, libertando-se. Ninguém lhe descobre o valor. Eu acho que essa parte é ótima porque fala, ninguém lhe descobre o valor. Quer dizer o quê? Que ele não se mostra ser melhor que todo mundo. Ele é uma pessoa totalmente humilde, porque quem diz que é humilde, como Flavinha falou, ela falou de mim, que eu tenho orgulho de ser humilde, ele não se diz humilde, eu sou uma pessoa humilde, ele não fala isso, ele mostra o exemplo, não é? Então ele fala, acho que ninguém lhe descobre o valor, quer dizer o quê? Acho que de fora as pessoas veem ele pelo exemplo, né? Ele não quer se mostrar, ele não quer divulgar, ele não precisa dizer a todo mundo que está fazendo bem, não. Ele vai lá e vai fazer, e faz, né? Ele faz e nem faz questão de que as pessoas fiquem sabendo ou não. Né? A gente tem muito exemplo aí, né? Chico, Divaldo, tá cheio de bichinho aqui. Aqui também. Que coisa. Faz parte. Faz parte. Enfim. Pode falar, esperando. Eu perdi, o bichinho me desorientado. Mas a gente tem esses exemplos que a gente vê nos filmes, nas lives, nos vídeos deles, eles contam, né? O que eles faziam, o Chico fazia, o que o Divaldo faz. Muita gente, às vezes, queira reconhecer, homenagear, e ele não aceita. Né? O Divaldo não aceita, ele não aceitava, até que ele foi aconselhado a aceitar, porque é uma forma que os encarnados estavam ali encontrando de agradecer. Então ele devia ter a humildade de aceitar, mas na verdade ele não faz para aparecer. Aí a frase seguinte aqui, no entanto, é nele que cantam as vozes da mensagem cristã, chamando-lhe a alma ansiosa e leal. Quer dizer que a prática em si é o ponto aqui que fala. Porque a gente mesmo, a gente espírita, a gente sabe de muita coisa, tem muito conhecimento, muito esclarecimento, mas na hora de praticar, a gente não pratica, a gente dá desculpa, não é? E ele está falando, nesse ponto, né, que é a mensagem cristã.
chamando-lhe a alma ansiosa e leal. Que ele tem essa vontade, mas a gente tem muita só vontade, mas fica só na vontade. A gente não consegue praticar, né? É muito difícil, é muito sutil, né? A gente consegue, mas é muito devagar. Mas faz Mas parte. pelo menos a consciência pesa. A consciência pesa quando a gente não consegue. Isso é uma boa coisa. Né? Pior se a gente não É, pesasse nada, a gente fizesse tudo não no quando pesa. voou e, né? É. E E é um piorasse bom ainda mais a sinal. oportunidade, né, da gente aqui, e ainda piorasse mais a situação da gente, porque se a gente começar a agir mal aqui, vão vir consequências. A gente já tá cheio de dívida já. Então a gente tem que aproveitar isso agora pra gente. A gente não vai sanar tudo, mas a oportunidade que a gente tem aqui, a gente tem que fazer o melhor da gente pra gente não acumular mais, né? Exatamente. Até porque é cobrado de acordo com com o conhecimento que você tem. Né? Uhum. Quanto mais você conhece, mais você é cobrado. Mais responsabilidade. Né? Mais responsabilidade. Agora E tu vai você, querer. Cristina. Cadê? Quem foi que leu agora? Eu li. Desculpa, gente, não jantei ainda. Faz parte, não Hoje se pode. é. O exterior é é fenômeno que passa. O interior é consciente, inconsciente, é doutrina que fica. Ele fala que o exterior é fenômeno que passa, ou seja, o fenômeno ele é passageiro, ele é só algo que lhe chama a atenção, ele não é realmente tudo, não é? E o interior é consciente, é doutrina que fica. Eu acho que ele diz aqui, é algo mais da essência e da prática, né? O interior. Aí, e é continuando, consistente. Uhum. Aí eu achei um ponto muito legal, porque um não dispensa do outro, os dois andam juntos, a doutrina e o fenômeno, porque às vezes uma pessoa tá um pouco perdida sem saber o que está acontecendo com ela, aí ela vê aquilo ali e aquilo ali chama a atenção. Mas aquilo ali só vai Isso. chamar a atenção, mas ela tem que chegar ali e procurar ali se encaminhar de alguma forma e colocar uma base no sentimento e na vida dela, que é a Bíblia, né, que é o ensinamento de Jesus e tal. Se ela realmente quer se tornar espírita ou não, mas ela tem que ter a base, que é o interior, que fala, que é a prática, tem que ser consistente, tem que não só fazer uma vez, tem que fazer sempre, né? Sempre. Sempre está buscando aqui. E eu não sei se eu estou passando o carro na frente dos bois, mas lá no início, antes do Kardec fazer a codificação, aqueles fenômenos que aconteciam, eles vieram para chamar atenção. Né? Na Sim, verdade, o uhum. fundamento não era isso. Eles vieram justamente para atrair a atenção do pessoal da época, né? Dos olhares da época. E tanto é que hoje não tem mais daquela forma que era antigamente, hoje não tem mais. A gente Aí não vê tanto. aquele episódio dos livros espíritas, que eu esqueci até onde foi, que eu tô meio, né? Que foram queimados. Aquilo ali, o objetivo ali era exterminar tudo, que ninguém sabe de nada, mas assim, ao contrário, as pessoas ficaram curiosas, né? Aquilo ali foi algo para. Para chamar mais atenção ainda. Uhum. Ou seja, nada por acaso, né? Aconteceu aquilo ali, não foi por acaso, a espírita estava ali ligada. E meu computador descarregou e acabou a música. Não tem problema. Depois no final você canta. Ah, menina, pra quê? Espantar o povo aqui. Oxe. Não vai fazer essa maldade, não. Vou dar um alô pro pessoal que chegou. Lília, Cleonice, já bem-vinda. Elizabeth, querida, tudo bom? Jane, Dornelas. Vitor. Uhum. Vitor, também. Francine, Juventude e Vida. Ih, rapaz. Voltou. Travou e Travou, destravou. voltou. Vamos embora, seguir. Vamos lá. Cadê? Bom, pode ler. Assim, Assim, não te preocupes no Espiritismo com o fenômeno da mediunidade. Em todas as épocas da humanidade, as vozes falaram de maneira inteligível e sábia, mas não se tem notícia de que os intermediários dessas vozes se entregaram desinteressadamente ao mister da própria elevação e da assistência fraterna dos demais. Pode continuar aqui, né, que parece que está esperando. Uns fugiam do mundo como se fossem bem-aventurados, silenciando a palavra. Eram chamados santos. Outros encastelavam-se no privilégio que a si atribuíam e enlouqueciam.
tomados pelas forças sedutoras da presunção. Eram conhecidos como magos. Somente alguns proferiram até a morte, abafando as vozes ao crepitar das chamas que as consumiram nas fogueiras tormentosas. Foram os mártires. Pode falar Aqui diz para a gente que o tempo todo, né, desde que a Terra existe, né, desde que a humanidade existe, vamos dizer assim, a humanidade, né, a Terra nem tanto, desde que a humanidade existe, sempre vem espírito para tentar implantar alguma coisa, né, alguns mais evoluídos, com uma missão de fazer essa ponte, de despertar esse interesse, essa ligação que a gente tem, né, entre os dois mundos. E alguns dessas criaturas, né, que até hoje a gente tem, alguns se perderam no caminho, né, porque ou por orgulho, ou porque não sabia o que estava fazendo, sei lá, alguma coisa acontecia ali, eles deixavam levar e esquecia o que vinha fazer. E ele lembra aqui, não vou aprofundar nos magos, porque eu não lembro muito bem o que eles representam, se quiser falar. Depois os a gente mártires, pesquisa. Os santos a gente sabe, né? A Igreja Católica sempre, né, está sempre ali lembrando dos santos, que foram pessoas assim que tiveram um papel importante aqui, uma missão importante. E os mártires também, aquelas pessoas que movimentaram, fizeram, aconteceram e fizeram grandes papéis, tiveram grandes papéis aqui. Uma sementinha, né, que colocaram. Isso. A gente tem o exemplo do Tiradentes, ele está até no livro do Chico Xavier, né, o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Consegui falar sem trava-língua. Ele, assim, como ele, né, tiveram vários mártires aí, agora não lembro o nome. Mas são essas pessoas, esses espíritos que vêm aqui para fazer alguma coisa, né? Não fazer tudo de uma vez, fazer aquela revolução toda, não. Eles vêm, igual você falou, plantar sementinha mesmo. Sim. Porque a humanidade tem que avançar, né? Pensamentos, atitudes. E até o espiritismo, na hora que chegou, foi tudo programado. Vieram coisas antes para poder preparar a cabeça das pessoas, né? O entendimento, para poder o espiritismo chegar. E até naquela época, quando chegou, ainda foi criticado. Imagina se fosse antes. Ia ser bem pior. Isso. Então, até chegar, foi um planejamento muito grande antes do espiritismo chegar aqui. Foi algo bem lento, né? Mas chegou, tinha uma hora que tem que chegar, para poder esclarecer um pouco mais. Mas cada religião, cada doutrina vem ensinar algo, não importa qual seja, contanto que você se torne uma pessoa melhor, uma pessoa de caráter, né? E siga o caminho do bem, não importa. Porque, do outro lado, Deus não vai perguntar qual foi a religião da gente, não perguntou qual foi a profissão da gente, perguntou se a gente fez o que tinha que fazer para o bem, no caminho do bem, não importa onde a gente estava, se a gente tinha muito dinheiro, pouco dinheiro, se a gente estava num cargo alto ou baixo, se você fizer com humildade, com boa vontade, é o que importa lá, a consciência, né? Isso, é isso que vai pesar. Eu, espírita CB, seja bem-vindo. Cadê? Ai, meu Deus. Ronaldo, seja bem-vindo. Estamos lendo o livro Mestre de Amor, para quem não conhece, entrou agora, de Joana, capítulo 22. Fenômeno e doutrina. Vamos continuar aqui. Vamos lá. Alguns corações que hoje buscam as sessões do espiritismo prático identificam os espíritos, beneficiam-se e passam, iludindo-se quanto ao porto final. Outros, irresponsáveis e fúteis, demoram-se nas pesquisas, desejando mais, sempre mais. Creem agora, duvidam mais tarde. Empolgam-se hoje, desinteressam-se amanhã. Aqui ele fala daquela empolgação do início, né? Que às vezes a gente busca nem o objetivo certo, mas a superficialidade ali da religião, que ela tem uma essência. Mas a gente vai buscar por conta de motivos externos, não é a essência mesmo. Por exemplo, aqui, tem muitas pessoas que vão se atrair pelo espiritismo por conta só dos fenômenos. Elas querem ali no centro só ver isso, não quer ver mais nada. Agora, se aparecer uma palestra, a gente vai embora. A gente dorme, né? Enfim,
É mais um ponto positivo, pelo menos eles foram. Ali vão ser encaminhados de alguma forma para a espiritualidade. Agora depende do interesse dela, se a pessoa vai querer buscar algo a mais, vai querer buscar se entender, aí é com ela, mas vai ser atraída, vai. Mas depende muito de como ela vai estar ali, mas tem gente que só vai por isso. Não quer obter Isso. objetivo nenhum, só quer saber daquilo ali por curiosidade mesmo, por fazer. Tem Aí gente tem que aquela vai, empolgação, quer... aí tem aquela empolgação do início, né? Aí depois no meio do caminho para. É feito Isso, a gente começa um planejamento no início, vamos ter consistência, tem que e para. continuar, apesar de vai ter dificuldade, tudo vai ter dificuldade, mas a primeira dificuldade que aparece a gente, foge, desiste, né? Isso. E alguns também vão para, no caso da casa espírita, vão porque querem ver um parente, quer conversar com alguém que já desencarnou. Aí chega lá e vê que não tem nada disso. E aí desiste, desanima no meio do caminho. Verdade. Né? Você leu até onde? Cadê? Lembra-te do espiritismo. Lembra-te do espiritismo praticado e preocupa-te com o espírito da doutrina. Só lembrando aqui, o espiritismo a finalidade dele é o nosso melhoramento interno. Então é isso que a gente tem que buscar, assim como qualquer religião, buscar o Cristo vivo, né? Operante, com atitude. E é o que ele veio ensinar para a gente, Com né, e certeza. seguir esse caminho. É esclarecedor e acolhedor, não é? Consolador. Isso. Porque às vezes a Consolador. gente está num momento, né, que não está entendendo nada. E ali você vai buscar o evangelho e vai ter uma resposta ali. Então você fica com o coração um pouco mais calmo, tranquilo, na medida do possível. Isso. A gente tem aquela sensação de que eu sei o que é. Eu simplesmente sei. Não sei como, ninguém me falou, mas eu sei que é assim. A gente sabe de algumas coisas, mas às vezes, na verdade, não entende. A gente não entende de muita coisa, mas tem uma ideia do que está acontecendo e por que está acontecendo aquilo. Mas não sabe a finalidade na hora. Mas depois, lá na frente... Isso é aquele entendimento vago que eu sei que tem que acontecer isso. Né? Vamos continuando aqui. O fenômeno é meio, a doutrina é fim. O fenômeno é informe, a doutrina é esclarecimento. O fenômeno é chama e a doutrina conduz. O fenômeno é instrumento da doutrina. A doutrina é a vida do fenômeno. O fenômeno sem a doutrina reduz-se a um amontoado de informações sem valor. A doutrina sem o fenômeno permanece indestrutível como organismo poderoso de esclarecimento e de salvação. O fenômeno precedeu a doutrina e esta superou. É o que a gente comentou um pouquinho antes, que os fenômenos vieram para chamar atenção, para trazer a doutrina. Né? Foi o meio que a espiritualidade achou ali para trazer a doutrina. Tanto que hoje, né, nos dias de hoje, a gente não vê mesa flutuando mais, a gente não vê essas coisas mais. Pode até acontecer, mas não é aquela... Né, não é para chamar atenção assim. E o que acontece nas reuniões mediúnicas, a gente sabe que é uma finalidade nobre, né, não é para juntar aquele monte de gente para ficar vendo espetáculo. Não é assim mais. E é o que ela veio trazer, ela trouxe. Tentaram queimar os livros, como você lembrou aí, não conseguiram, como dizia Kardec. Eles podem queimar os livros, mas as palavras ninguém vai apagar. Elas vão aparecer de qualquer forma. E é o que está aí até hoje. Né? Isso. Está na consciência. É infinito o conhecimento, experiência. Então, isso ninguém tira. Não. Ninguém tira da gente. Só se a gente acreditar que aquilo ali é mentira. Acreditar, tipo, você escutar alguém dizer que você não é inteligente, você pode acabar caindo e acreditando naquilo ali, mas você não pode fazer isso. Você tem que persistir ali. Mas o conhecimento fica. O conhecimento fica. E é onde está a importância do autoconhecimento. Porque se a gente sabe o que a gente pode vir falar o que quiser, que não vai abalar. Né? Ninguém vai tirar aquilo que a gente... Não é ser prepotente, achar que sabe mais que todo mundo, não. Não. É ter consciência daquilo que sabe e daquilo que ainda tem que saber, daquilo que ainda tem que aprender. Né? Que a gente, como dizia filósofos antigos aí, eu sei que nada sei.
A gente sabe, mas tem muita coisa para aprender. É uma coisa que eu sempre lembro quando a gente escuta, "Ai, não sei de nada, sei de poucas coisas e estou aprendendo", que eu estou estudando os livros de André Luiz, e sempre tem partes dos livros que dizem que a espiritualidade, apesar da evolução estejam lá ajudando os desencarnados que não estão num local muito bom, eles ali estão aprendendo ainda. Imagina a gente, É, entendeu? Eles gente... ali E é estão tudo à aprendendo, parte, estão evoluindo, Uhum. né? Tudo... A gente não vai E desencarnar e ficar tocando harpa lá em cima, não. A gente vai, né? O que você ia falar? não, relaxa. Eu tenho falado já. Quer terminar de ler ou eu termino? Eu termino aqui. Tá bom. Tá faltando Nath, parágrafo. boa noite, entrou aí, seja bem-vinda. Pode ler. Boa noite. Procura assim na doutrina espírita o Cristo realizador, e ligando-te a ele pela ciência da crença. Prossegue infatigável no teu programa de aperfeiçoamento, esforçando-te pela redenção de todos. Ou seja, vai, né, no centro, não precisa ser só no centro, vai na igreja, vai no templo, qualquer lugar que você estiver procurando, Uhum. né, uma doutrina ali, você vai, mas saiba o que você está procurando ali, que o que interessa mesmo, o que importa mesmo é o Cristo, é Deus. E aprender ali, praticar o que aprendeu, para se melhorar e, consecutivamente, melhorar quem está à nossa volta, ajudar quem está à nossa volta. É verdade, a gente deve sempre buscar o autoconhecimento, o objetivo realmente da gente estar aqui. Mesmo se a gente fosse católico ou não, toda religião tem um ensinamento, tem uma lição a dar, porque existe Deus nela, né? Uhum. Então, se existe Deus nela, não tem nada de errado. Não tem nenhuma religião errada, nenhuma certa. A questão toda aqui é a gente... É porque quando a gente for para o outro lado, da verdadeira vida, o que vai ficar a nossa consciência é Deus. Não é o que a Exatamente. gente teve, o que a gente tinha de material, qual era a religião da gente. Independentemente, porque cada encarnação, até o corpo, é diferente. Então, nem isso. Uhum. A gente deve cuidar dele, porque faz Cuidado. parte da saúde, mas não é tudo. Uhum. Existe uma coisa chamada aprendizagem, estar sempre em busca de aprender, porque a gente é um eterno aprendiz. Até no outro lado a gente vai continuar trabalhando, continuar estudando. A gente vai pensando que vai ficar descansando, não vai não. Vai De jeito estudar nenhum. mais ainda, trabalhar mais Vai ainda. trabalhar mais, porque a gente, espírito, não precisa dormir, o corpo precisa, né? O Uhum. espírito não. E uma coisa que me chamou a atenção também enquanto estudava aqui é a gente sabe que todo mundo é médium, né? Só que o povo não assume. Diferente. Grau diferente. Então, eu pelo menos não tenho mediunidade ostensiva. Você tem, por acaso? Você vê, você ouve? Não, não, não. Só Não, sinto eu umas também. coisas. Então, eu sinto, eu tenho a intuição, tenho Uhum. sentir presença, alguma coisa assim, a gente sente. Mas, assim, a gente tem que saber usar. Isso aí é natural. A gente não tem que olhar isso como uma coisa Não. sobrenatural e sair desesperado. Isso é natural. A Natural. gente tem essa sensibilidade um pouco maior, a gente percebe, a gente sabe o que é. Só que a gente tem que saber usar isso, né? Se acontece com a Estudar. gente porque tem um fim. Estudar, entender. Porque Não tem estou te aquela ouvindo. questão do medo, né? Tá ouvindo agora? Tá Agora sim. ouvindo? Tem a questão do Agora medo, do sim. desconhecimento, né? Aí é por isso que é a importância de É. estudar, de saber o que está acontecendo com a gente, entender, pra gente ir perdendo Isso. e tentar ajudar. Às vezes a gente tá sendo, a espiritualidade quer que a gente seja instrumento de alguma forma, mas a gente às vezes está com muito medo, muito... Claro que cada um no seu tempo, mas a espiritualidade quer que a gente busque conhecimento, busque entender o que está acontecendo pra gente começar a trabalhar, ajudar de alguma forma, né? Isso. Ajudar a se melhorar e botar para fora aquilo que está É, aprendendo também, né? verdade. Exatamente. E agradecer o pessoal que chegou aí. A gente já terminou a lição. E daqui a pouco tem encontro espírita, de 8h15, com Aloísio e Betinho. De 8h15, não, 8 horas, costume. É de 8 Tá horas já quase. já, daqui 10 minutos. Então eu vou encerrar para não atrapalhar o horário aí. Minhas Isso. considerações finais, querida, aí, por favor.
Então, obrigada a todo mundo que esteve aí com a gente, dando essa força. Vamos pensar, né, no que foi falado hoje, que foi falado aqui. Só lembrando que eu tô com lives nos domingos às 9 horas. Uhum. Isso, nesse perfil. Eu vou liberar o texto que eu vou falar lá para sábado, mais ou menos, para o pessoal poder ler. E domingo às 9 eu tô aí. E vamos fazer uma prece final, ou você quer falar mais alguma coisa antes? Eu só vou dar o último recado, que tem a minha live, tem a live do encontro hoje com a Luísa e Betinho, de 8 horas. E tem uma live no sábado, que eu ainda vou revelar o convidado, eu sempre faço mistério. Quando terminar essa aqui, eu boto a publicação. Mas vocês vão gostar também. Todo vez que tem uma live aqui, tem um convidado especial. Tem a Martiele, vai ter a Luísa também aqui, Flavinha vai vir também. E sábado vai ter outro especial. Todo mundo aqui que aparece aqui sempre contribui de uma forma boa, inteligente, é conduzido pela espiritualidade, né? Isso é muito bom, isso é muito importante. E tem pessoas aqui que chegam aqui querendo saber de algo, e às vezes estão com dúvida, ou com medo, ou triste, e chegam aqui para relaxar o coração um pouquinho, né? Uhum, exatamente. Você sai daqui com alguma conforto de alguma forma. E Sim. importante também, se caso alguém tiver alguma dúvida, não quiser perguntar, pode perguntar. Pode perguntar também. No Martiele e no meu também. Se tiver algum problema, quiser conversar também, que tem gente às vezes que está triste, né? Quiser conversar, pode chegar lá, que a gente tenta de alguma forma ajudar. Ajudar. A gente faz o possível. Com certeza. A gente tá aqui para isso, né? Não é? A gente não é muita coisa não, mas a gente ajuda, a gente tenta. Vamos lá. Vamos fechar os olhinhos, que a Martiele vai fazer a prece. Vamos lá. Vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos a Deus, agradecendo por mais um dia de trabalho, mais um dia de estudos, mais um dia que cada um tem suas particularidades, pedindo que todo o planeta seja envolvido por uma energia, né, mais forte ainda, que a gente consiga passar por esse período que nós estamos passando. Já tem um bom tempo que nós estamos vivendo esse período de provas, e nós estamos indo, né, estamos aprendendo. A gente continue tendo forças para continuar assim. E cada um tem suas particularidades, cada um tem sua vida, possa pedir o que precisa, agradecer, principalmente agradecer, e nós temos que lembrar que a gente tem tudo o que a gente precisa. A gente tem tudo que a gente necessita para todas as ferramentas, para nossa evolução, para nossa felicidade, e a gente sempre pode ajudar alguém. Que assim seja. Assim seja, querida. Muito Como sempre, eu sempre agradeço a todo mundo que chega aqui para contribuir de alguma forma. E agradecer a todo mundo que estava aqui, ajudou de alguma forma, algum comentário. Que a Elizabeth falou aqui, que eu vou até ler aqui. O maior fenômeno que temos Cadê? O maior fenômeno que temos que é amar é nosso Senhor Jesus, sempre. Sempre buscar Ele, a companhia dele. E a Luísa botou aqui, canta Babi, que eu não achei desnecessário. E o João Carlos também comentou lá em cima que a live é minha, eu também achei desnecessário. Eu concordo. Tô brincando. A live é nossa. Com certeza, todos nós. Nós e a espiritualidade, né? Nós fazemos. E você vai cantar um dia, né? Talvez hoje não, mas um dia. Eu creio. Tô com vontade de aprender a cantar, mas no momento, se eu cantar aqui, acho que o pessoal não vai nem voltar mais pra minha live. Então é melhor ficar calada, entendeu? Mas quando eu aprender, eu prometo que eu venho aqui e tentar alguma coisa. A gente tá aqui para ouvir, com certeza. Você também. A Luísa, aí Flavinha, sei que Flavinha não tá aí, mas ela vai ver depois, ela vai estocar aí, ó, na intuição, né, do meu guia aqui, tá dizendo aqui. Todo mundo. Aí se junta, faz uma live, um vai entrando, outro vai saindo e vai cantando. É isso aí, vamos embora. Vamos embora, com certeza. Elizabeth também, ela tá mandando cantar, ela também vai cantar. Vamos embora. Eu chamo ela também. Beijinho. Beijinho. Uhum. Vamos lá. Banda do Encontro Espírita, ó, que nome bonito. Isso. Ficou bacana. Nessa entrou agora, a live vai ficar salva, tá? Para quem entrou agora. Eu estou estudando o livro Mestre de Amor, de Joana de Ângeles.
E cadê? Alcinda também entrou. E o estudo todinho, desde o início, pelo capítulo, tá lá tudo gravado. Quem quiser ir dar uma olhadinha lá no perfil, tem um estudo de outro livro também, de Meimei lá, quem quiser dar uma olhadinha. Quem quiser também seguir Martiele Espiritize, sigam lá também. Ela tem live todo domingo, 9 horas da noite, muito especial lá, com mensagem de Chico Xavier, muito legal lá. Sejam bem-vindos ao perfil, fica à vontade para seguir. Vocês também. E fica gravada, né, também, né, as lives, né? Fica, tá gravada. É. Aí vocês quiserem, momento, oportunidade de ver, vocês vejam lá. Que é sempre bom deixar, né? Porque realmente tem gente que não consegue. Tipo Flavinha, né? Que ela devia estar aqui. Mas... Às vezes não consegue acompanhar tudo. É muita... Mas sim, graças a Deus que tem muita live, né? É. Sempre que a gente precisa. Vamos embora. Vamos encerrar. Daqui a pouco é o encontro, tá? 8 horas tem encontro espírita, tá? Vamos lá pro encontro.espírita seguir e acompanhar a live. Vai ser ótimo hoje. Beijinho no coração. Beijinho. Boa noite. Fica com Deus. Boa noite. Tchau. Beijo.